Graça e paz, estamos começando mais um no Alliance Podcast. Se você já nos acompanha, seja bem-vindo mais uma vez. Mas se essa é a sua primeira vez aqui, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar também com o máximo de pessoas que vocês puderem e também de se inscrever no nosso canal. Assim vocês ficam por dentro do nosso conteúdo que a gente está lançando aí todo mês. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a Raquel. Seja bem-vinda. Hello, thank you, obrigado. A Raquel, minha amiga de longa data, a gente já se conhece há muito tempo e hoje a gente vai estar tendo um bate-papo aqui, né, uma conversa, Sim. né, de experiências, de coisas que a gente tem visto Deus fazer, especialmente nos dias de hoje, né, dar um testemunho, contar para as pessoas, né, o que a gente tem experimentado em Deus, vivido em Deus. E assim, quando a gente olha para nós, né, o que a gente tem para passar, né, Sim. como cristãos? Qual que é a mensagem que a gente tem transmitido para as pessoas quando elas olham para nós? Eu sei que isso reflete muito também, né, na nossa conversão. E hoje Sim. eu quero que a gente esteja falando um pouco sobre isso, né, do nosso Yes. momento de conversão e o que nos trouxe, né, até aqui. Sim, a gente quer falar hoje, né, sobre testemunho, sobre a nossa conversão e tal. A gente vem de uma época onde a conversão era, assim, uma mudança radical. Eu creio que Deus continua fazendo isso, mas a gente não se ouve tanto mais de testemunhos igual esses, né, assim, de uma Uhum. mudança de vida e tudo mais. Eu acho que também as pessoas não querem mais, assim, se expor, né, às Yeah. vezes por vergonha. Elas vêm Sim. para a igreja hoje, não, porque eu gostei da mensagem, né, eu Uhum. quero, sim, me sentir bem, e se esquecem também de que o testemunho, né, de se expor, isso é muito importante Sim, também. e entender também que a conversão ela é uma mudança de rota, ela é Uhum. você estava vivendo de uma forma e foi transformado através da Sim. palavra, né, e infelizmente hoje a gente vê pessoas que vêm a Cristo, mas é um evangelho que está sendo pregado de tipo: "Vem como você está e talvez fique como você está". Uhum. E a gente teve a experiência, né, junta Sim. também, que nós convertemos praticamente na mesma Aham. época, de uma transformação radical, Uhum. né. Eu me converti ali com 19 anos, morava em Nova York e estava vivendo um período na minha vida onde Uhum. eu escolhi Uhum. literalmente ir de cabeça para o mundo por muitos anos. E isso, Ah, você foi introduzida a Deus desde pequena, né, porque sim, você foi criada num lar cristão. sim. Eu lembro de Uhum, experiência eu devia ter na faixa de uns 6 anos de idade, uhum, de eu estar na igreja. Eu tenho essa imagem na minha mente uhum, até hoje, de eu estar na igreja, de joelho no banco, chorando e tá tocando louvor, aquele, "Pra te adorar, ó Rei dos uhum, Reis", foi que eu nasci. E eu sendo tocada ali e sendo ministrada por aquela canção de tão pequena, né, tão aham, nova e tendo essa experiência. Então, assim, eu vejo hoje, quando eu olho para trás, por mais que eu me converti com 19 anos, eu vejo que aqueles anos todos que eu vivi, a minha vida inteira, né, uhum, eu marcada por experiência, por uma uhum, experiência com Deus, assim, de saber realmente que você é marcado e uhum. escolhido pelo Senhor, né. Sim. E de que Então, apesar de estar fora, né, dos caminhos, yeah. você sente que algo incomoda, você sente que algo ainda está Yes. vazio. Ai, mas Uhum, e aí que vem, né, a gente vê as pessoas insistindo, a gente até fala uma coisa que entre nós aqui que é aham. bem, eu acho interessante. Hoje a gente chegou no ponto que a gente precisa de insistir para pecar, né, tipo Sim. assim, você tem que literalmente Aham. quebrar princípios para pecar. Mas antes, né, por mais que eu tinha tido um encontro com o Senhor, eu não tinha aquela Uhum. eu tinha tido experiências com o Senhor, Sim, não um não um encontro encontro, com o é. Senhor, exato. Aham. E aí, né, eu frequentei a igreja há vários anos, assim, Uhum, a minha mãe sempre levava a gente para a igreja, essas uhum, coisas assim, mas era aquela coisa, era mais uma questão de o Deus dos meus pais, não o meu sim. Deus, né. E aí eu lembro que, quando eu tive uma idade, assim, que eu já consegui escapar 100%, eu falei assim: "Não, eu não quero viver, eu quero escolher o que eu vou viver, e eu escolho é viver Uhum, no mundo", e foi uhum, exatamente isso. Entrei de cabeça e fui em áreas onde, hoje eu vejo que a mão de Deus que me tirou, que me salvou mesmo, entendeu, sim. assim, de estar completamente perdida no pecado e tudo mais, mas sempre com essa sensação de eu não pertenço nesse lugar. Uau. É muito Aham. incrível isso,
porque o ser humano, a gente sabe que ele nasce com um espaço, né, que somente Deus pode preencher. Sim. E por muitos anos eu tentei me preencher com muitas coisas. Eu sou muito intensa, né, em tudo. Uhum. Então, assim, eu falei, bom, agora eu vou de cabeça para o mundo e ali vou viver. Então, Uhum. chegou uma época onde até a minha própria família, as pessoas que estavam naquele círculo ali onde eu cresci, Uhum. desistiram de mim. Uhum. E aí, com 19 anos de idade, não, com 18. Uhum. Eu lembro um dia eu em casa, né, ali eu tinha chegado a um ponto onde nem as amizades que eu tinha, que eram amizades assim, Uhum. né, que eu tinha tido por anos, Era aquela coisa de minha parceria, né? nem nem as parceiras, ninguém Uhum. já queria estar comigo, porque eu estava Sim. assim num buraco que ninguém queria estar perto de mim, né? Aham. Nada satisfazia. Eu lembro que eu chegava em casa, Uhum. eu só chorava. Eu não Uhum. entendia porque eu chorava, mas eu Ah. passei por uma crise assim, uma coisa onde Uhum. hoje eu consigo entender que aquilo lá era o Espírito Santo movendo em mim. Aham. Naquela época eu estava Era assim, um nossa, desespero só, você não sabe o achava que que eu que estava com é. depressão. Sim. A minha mãe começou a falar assim: Uhum. não, preciso te levar num médico, porque Aham. não existia uma explicação por aquele desespero que eu estava sentindo na minha alma. Sim. Mas hoje eu vejo, né? E logo Uhum. depois eu conseguia ver que aquilo lá era Deus já me chamando, né? Aham. E aí, com 18 anos, um belo dia, acordei. Uhum. E aí eu até comentei isso no último culto das mulheres, que eu acordei pela manhã um dia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei assim, eu preciso sair desse lugar. Uhum. Nada, do nada, Uhum. literalmente isso eu acho que é uma coisa tão... Hoje eu olho, eu falo, nossa Deus, o Senhor é tão maravilhoso porque o Senhor me enxergou e me fez ouvir a sua voz, né? Sim. Onde hoje em dia muitas pessoas que estão dentro da igreja têm Uhum. dificuldade de ouvir a voz do Senhor, o Senhor me alcançou e me fez ouvir a voz dele num buraco. E aí eu, né, peguei. Meu irmão morava na Flórida na época, Uhum. eu em Nova York. E aí eu liguei para ele e falei assim: olha, eu quero passar uns dias aí com você, sair, né? Eu achei, bom, talvez eu precise só de sair desse lugar, respirar outros ares, Sim, né? aham. E só que aí ele falou: não, pode vir e Uhum. tal, passar uns dias. E aí eu fui, desliguei o telefone. Na hora eu falei assim: não, eu preciso sair daqui de vez, mudar daqui, né? Uhum. E aí peguei o telefone, liguei para ele de volta e falei: olha, eu posso ir morar aí com você? E aí ele foi e falou que para passear eu podia, né? Aham. Para morar ele tinha que orar, porque ele Aham. conhecia a irmã dele, Uau. né? Ele falou: É. peraí, né? Aham. Dá uma segurada, Aham. espera aí até Deus falar comigo. E aí ele falou que ele orou e que Deus falou com ele claramente: pode Uhum. vir, pode deixar ela vir, porque ela nunca mais vai olhar para trás. Uau. Porque naquele período na minha vida Uhum. teve vários momentos que eu buscava Deus, que eu Sim. tinha, né? Eu falava assim: não, eu vou mudar de vida. Ou eu Uhum. ouvia canções que me tocava, porque Uhum. era aquela coisa, é inexplicável. Quando você é Uhum. marcado, quando você é de Deus, Uhum. doesn't matter onde você vai viver, entendeu? E eu te falo isso é muito bom também, porque a gente vê, que nem no meu caso, a minha mãe me entregou ao Senhor. Sim. Independente do que ela, das falhas, de tipo assim, talvez na ignorância dela, muitas vezes Aham. querer forçar que eu fosse ou alguma coisa na igreja Uhum. assim, eu fui consagrada ao Senhor desde Sim. nova. Então, assim, é literalmente aquilo que a Bíblia fala. Ensina os seus filhos o caminho do Senhor, que na velhice eles não vão se esquecer, Uau. eles vão voltar aquele caminho. Sim. Então, tipo assim, e eu Uhum. acho, voltando, né? Lembrando, ninguém me ligou naquele dia, ninguém bateu na porta. Já fazia anos que Uhum. ninguém me procurava para poder pregar o evangelho, Uhum. para vir me Evangelizar, te chamar para ir evangelizar. para a igreja. Nada. Aham. Então, assim, eu vejo a mão de Deus ali naquele lugar. E aí foi Uhum. quando eu fui para a Flórida e talvez uns 4 meses depois eu te conheci, Acho mais que ou menos, foi, não bem foi? bem no Yeah, começo. yeah. E assim, interessante, né, você falando que a diferença é que, você cresceu já com Deus ali sendo introduzido, né, a Sim, você, a sua mãe te levava, você tinha o sim, irmão que era pastor, acho que você não mencionou, mas seu irmão era sim, pastor. Então yeah. assim, você já tinha Deus, assim, no no seu meio, porém você não estava no meio, É, né, vamos dizer assim. exato. No meu caso, eu lembro, né, igual você falou que hoje a gente olha pra trás e entende, mas na Sim, época que você tá vivendo, você não tem a mínima ideia do que tá acontecendo, né. yeah. Igual eu lembro de eu ser criança, eu ter experiências, assim, com meus 9, 10 anos, 8 anos, ver uma Bíblia, né, lá em casa tinha Bíblia, apesar de a minha família não era cristã, né, não Aham. tinha nada
cristianismo ali no meio e tal. Tinha, assim, religiões variadas, porém não tinha aquela total devoção, vamos dizer Sim. assim. Uhum. E eu lembro de ver a Bíblia, às vezes, né, em alguma mesa e falar, nossa, eu vou ler a Bíblia. E começar a ler, assim, né, e já ficar entediante, porque, nossa, eu não tô entendendo nada, eu não tô entendendo nada. Yeah. Só que hoje eu até penso, por que que eu sentia vontade, né, Não, de é ler a Bíblia Deus. sendo tão criança? Yeah. E óbvio que eu tive outras experiências, assim, na minha adolescência, no começo da minha adolescência, isso aí já parte de um outro testemunho, né, mais longo. Mas, assim, eu lembro que uma coisa similar com a sua história foi que, quando eu tinha os meus 17 anos também, Sim. eu lembro de estar no meio de pessoas evangélicas, apesar de ter uma resistência muito grande, teve um dia que eu também simplesmente falei: "Nossa, eu não vou fazer mais certas coisas, porque eu vou para a igreja, porque eu tenho que ser crente, porque eu Você vou era ser crente". a única da sua casa que se levantou assim? Até hoje sim, mas assim, Uau! no meio que eu estava ali, enquanto eu estava ali na Flórida, Aham. teve esse impulso, assim, algo me impulsionou a: Sim. "Nossa, eu vou pra igreja porque eu quero ser crente". Yeah. Tipo assim, por que isso? Deus, E só isso eu acho pode, tão gente. interessante que, a gente, igual você falou, nós somos criados por Deus, então um Yes. pedaço dele tá na gente, o Sim. espírito dele está em nós. Então, assim, Sim. quando ele chama, o espírito corresponde, apesar de você não entender o porquê que você tá sendo Yes. atraído para aquilo. Sim. Então, assim, eu lembro de, começar a ir sem saber por que estava indo, Aham. mas sabendo que o que eu queria estava ali. Sim. Porque chega uma hora na sua vida que, apesar da gente ser 17, 18 anos, é bem nova, bem imatura, mas chega uma hora que tudo que você está buscando parece que nada mais satisfaz. Yes. E aí você chega naquele momento, né, de desespero. Muitas pessoas, cada pessoa, eu acho que dá um nome diferente para isso. Sim. Mas hoje, com o conhecimento, entendimento que a gente tem, né, sobre Deus, sobre a Yeah. palavra, a gente sabe que é a questão do espírito tá correspondendo ao chamado do Pai, Yes, né. com certeza. E isso aí a gente vê hoje, igual a gente falou. Uhum. Claro que o Espírito Santo de Deus, ele continua movendo, ele continua Sim. chamando, ele continua salvando. Uhum. As pessoas, infelizmente, têm sido Uhum. levadas, atraídas por outros motivos, Sim, né? aham. Mas a gente vê Uhum. Deus continua fazendo a mesma obra. Então é Sim. interessante a gente falar que a gente também congregou na mesma igreja, né? Sim. Bem ali na caminhada, no Aham. começo a gente Uhum. começou a gente se conheceu na igreja, Sim. né? Aham. E ali a gente teve várias experiências. Eu creio que, Uhum. por mais que. E a gente vai entrar sobre isso um pouco, né? Sim, assim, acho que até é bom, válido a gente falar sobre um pouco dessa trajetória para as Uhum. pessoas verem que tem um começo, tem Sim. uma dificuldade, tem coisas que a gente tem que passar Yes. e coisas que nós vamos aprender. Então a gente Yeah. vai estar falando um pouco sobre isso, sobre a nossa trajetória, coisas que a gente, né, viveu, Sim. em coisas que a gente aprendeu e coisas que a Yeah. gente teve que desaprender também. Exato. E ali onde a gente congregava, no começo ali da caminhada, a gente entrou muito bem sedenta, né? A gente Sim. foi assim, foi uma transformação radical. Era uma igreja pentecostal, super Muito. pentecostal. Yeah. E ali a gente teve muitas experiências que eu creio que nos deu uma base. Sim. Porque por mais que havia muita meninice, muita coisa assim Uhum. bagunçada, e acabou tendo um final trágico, né? Aham. Ali toda a história daquela igreja e tudo Uhum. mais. Mas eu creio que foi o que a gente, assim, era o que estava ali disponível para Sim. nós no começo. Foi Aham. onde a gente aprendeu Uhum. a buscar Deus. A gente foi Sim. batizada com o Espírito Santo na Sim. mesma época, né? Aham. Tipo assim, quer dizer, no mesmo dia. No mesmo No dia, mesmo no mesmo dia. dia. Não, e essa vale contar que Aham. foi uma coisa que às vezes hoje a gente vê, né? Tem pessoas que tem pessoas que estão na igreja há anos e ainda não são batizadas com o Sim. Espírito Santo. E a gente ouviu, né, o conselho tinha uma missionária hospedada na casa que a gente Uhum. morava, que inclusive a gente morava junto. Morávamos juntas também, E ela falou assim gente. que era uma coisa simples. Yeah. Ela falou: é só você pedir que o Espírito Santo Yeah. vai te batizar. Yeah. Então, assim, a gente experimentou isso, a gente Sim. viveu isso, a gente Yeah. quis numa tarde Sim. e numa noite, numa naquela vigília. mesma noite a gente foi batizada, não foi? Sim, no mesmo dia. Yeah. Então, Yeah. assim, a gente também quer trazer essa mensagem de volta para as pessoas que Sim. não precisa ser
uma coisa tão demorada ou nunca aconteceu, algo que parece que é tão longe. Não, o Sim. Espírito Santo continua disponível do mesmo E jeito. essa é aquela questão da Uhum. sede, né? Aquele Sim, que buscar a Deus, ele vai encontrar o Senhor. sim. E a gente entrou, Uhum. assim, numa mudança radical Aham. e numa sede absurda, porque Sim. era qualquer tipo de culto a gente Uhum. estava, qualquer reunião a gente estava. Então, assim, Uhum. aquilo lá serviu para algo, né? Sim, Então eu vejo assim como o Senhor também nos guardou naquele momento, sim. porque por mais que a gente teve experiências boas, Uhum. houve muitas experiências ruins também, né? Sim. Mas em todo tempo a mão do Senhor nos guardando. E Uhum. aí uma coisa que a gente sempre fala é a questão de tipo assim, nossa, a Uhum. gente já olhou uma para outra e fala assim, gente, Uhum. meu Deus, a gente está vivendo o melhor de Deus hoje nas Yes. nossas vidas, assim, Aham. ministerialmente, como família. Hoje a gente é Uhum. mãe de família, estamos aqui anos Sim, depois, mas você vê a mão do Senhor nos guardando. sim. E muitas vezes as pessoas elas desistem no meio do caminho por causa que seja uma frustração Uhum. no ministério, ou, né, ou as pessoas têm a tendência de culpar a igreja, sendo Sim. que, né, quando a gente Uhum. olha para trás, a gente vê que era uma liderança que estava doente ali. Sim. Então, assim, mas Deus estava conosco, entendeu? Yeah. Deus nos manteve firme mesmo passando por Uhum. todas essas coisas, né? Eu acho que, assim, também, Deus usa todos os momentos, porque ali, por exemplo, a gente foi para uma igreja super pentecostal, onde Uhum. havia, né, um mover do Espírito Santo, onde havia profecia. Yeah. Então, assim, foi aquele primeiro, momento de ouvir a voz de Deus. Então, Yes. ali você, né, começa a receber profecia, ouvir a voz de Deus, Deus falar qual que é o plano, o propósito dele para a Uhum. sua vida. Isso realmente vai acontecendo, foi, assim, uma parte boa. Óbvio que tinha misturado, tinha, Sim. muita falsa profecia, É. coisas que não tinha nada a ver com o Yeah. reino de Deus, muita Sim. coisa pessoal, Sim. apesar da gente não ter tanto esse discernimento na época, Yeah. mas o que que aconteceu? A diferença é que, nós estávamos olhando para Deus. Sim. Porque se a gente tivesse colocado nossos olhos na liderança ou nas pessoas ao nosso redor, realmente eu não creio que a gente estaria aqui hoje. Não, porque, por exemplo, teve muitas pessoas que estavam ali que se desviaram. A Sim. maioria. Gente, o pastor e a Uhum. pastora se desviaram. Sim. Então, tipo assim, é exatamente esse ponto. Uhum. Quando você se frustra com a igreja, e a gente ouve Uhum. muitas pessoas falando isso, é porque, infelizmente, você estava olhando para o homem. Sim. Porque quando você está trabalhando para o Senhor, por mais que você vai passar por situações por Uhum. causa de gente, né? Porque igreja é Uhum. igreja e Uhum. muitas pessoas têm dificuldade com isso, Sim. porque eles pensam assim: ah, a igreja é o problema, Uhum. na igreja só tem problema. Se for para me lidar com a igreja assim, é melhor ficar no mundo. Não, peraí. Uhum. Nós estamos falando de pessoas. Aham. Igual eu, você, igual tem aí o povo fala, né? Vai Uhum. procurar a igreja perfeita, no momento que você virar membro, a igreja não é mais Não é perfeita, mais. Nossa, né? e aí, assim, a gente escuta demais, né, pessoas que Yes. não vão na igreja porque critica: "Ah, lá tá cheio de fofoca, lá Sim, tá cheio de gente que era ex isso, ex sim. aquilo", mas a igreja é o lugar de ter isso mesmo. E a Uhum. verdade é um lugar onde você passa por uma transformação. Sim. Por isso que vem a questão da gente, Uhum. do que a gente está falando, da conversão, é Uhum. para mostrar essa trajetória mesmo, que, tipo assim, você começa Uhum. de um jeito, você precisa de aceitar o evangelho completo, que te Sim. transforma, que te muda. Você Uhum. vem de uma maneira, você precisa de ser transformado. Sim. E aí, a gente estava ali, né? Voltando Uhum. lá, estávamos ali Aham. naquela situação. Você acabou vindo embora antes, né? Você saiu de Sim, lá. aconteceu, né, dos pastores, né, caírem, se Sim. desviarem. Aí, no meio dessa bagunça, o que que aconteceu? A igreja ainda existia e ainda tinha Uhum. gente ali dentro. Sim. Então, por causa de uma necessidade momentânea, foi levantado um pastor Nada a totalmente ver. Yeah. despreparado e foi entregue a ele. Sim. Nesse momento, eu lembro que eu me mudei, né, da Flórida, vim para Atlanta, e aí a gente entra nessa história de quando você veio também, Yeah. mas você ainda ficou lá nessa Fiquei. igreja onde, um pastor e uma pastora totalmente despreparado, tomou conta começou a tomar conta de um povo. E aí, Sim. né, o que que Não. acontece? E é exatamente Uhum. isso. E, infelizmente, muitas pessoas sofreram por causa Sim. disso.
Mas voltando, se os seus olhos estão no Senhor, Ele te guarda. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que é inadmissível as pessoas Uhum. largarem o caminho e Uhum. largarem a Cristo por causa de homem. Sim. Porque nossa, eu lembro, eu até Uhum. comentei aqui, quando a gente estava conversando outro Uhum. dia, de eu estar fazendo um jejum, gente. Era o que eu Uhum. sabia, né? Eu estava usando as armas que eu Sim. sabia, porque eu não aguentava aquela situação, ir para a igreja daquele jeito, cada culto era assim, Uhum. era terrível. E Aham. eu buscando, assim, aguentar a situação, orando em Uhum. jejum para poder conseguir continuar ali caminhando, Aham. porque muitas vezes eu me culpava, e isso aí é outra coisa também. Uhum. As pessoas eu não tinha discernimento, eu achava que Sim. eu era o problema, né? E aí até que a liderança foi exposta, estava vendo pecado no altar, aquela Uhum. coisa toda, a igreja se fecha e Mais um mais escândalo. um escândalo no mesmo ministério. Aham. E ali eu e o Renato falamos assim: não, a gente vai sair daqui, a Uhum. gente. Houve algumas situações, a gente teve a oportunidade de vir aqui para Atlanta, né, depois Porque, de um querendo ou não, tempo. teve muitas consequências ruins, né, tipo assim, a gente Sim, para as outras pessoas, mas para vocês também. Vocês estavam ali num ministério que teve escândalo, foi uma yes, igreja a igreja foi literalmente fechada, sim. e ali vocês também começaram a ver tudo desandando também na vida de Exato. vocês. Não, Uhum. tudo. A gente começou a ter situação com questão de trabalho, Aham. várias coisas familiares acontecendo, Uhum. mas Deus abriu a porta, né, da gente vir Aham. para cá. E quando Uhum. a gente veio com a mentalidade assim: nós nunca mais vamos pisar numa igreja brasileira. Uau. Porque a gente tinha Uhum. tido essas duas situações, né, na mesma igreja, mas com Aham. liderança. E a gente pensou: não, nós não vamos mais para a igreja brasileira porque o problema Uhum. está na igreja brasileira, Sim. né? E isso é um engano que Satanás coloca na cabeça das Uhum. pessoas, porque Uhum. a verdade é que não era uma questão do povo, Sim. entendeu? Era uma questão de uma liderança doente. Aham. Tipo assim, Não era a raça que fazia o povo pecar, porque não, se o pecado vai acontecer com qualquer exatamente. E eu lembro que a gente chegou, aí eu falei assim: não, nós Uhum. vamos numa igreja americana e tal. A gente foi numa igreja bem conhecida aqui em Atlanta. Aham. E aí entramos, e aí eu lembro que, tipo assim, Uhum. tinha o telão lá e tinha um countdown aí, 5, 4, 3, 2, 1, o Uhum. culto começou, já teve louvor, teve dízimo e oferta, Aham. teve palavra, e em 1 hora, do começo ao fim, nós saímos de lá, tipo Acabou. assim, uma mega produção, Uhum. perfeito, tudo direitinho, aquela Uhum. coisa toda. Mas eu tô assim, tá, o que aconteceu aqui, né? Aham. Até a palavra também muito boa e tal. Tipo, não deu nem tempo de eu sentir nada, espera aí. Exato, mas assim, era aquela coisa, pelo fato que nós nunca fizemos nada por homens, Uhum. entendeu? E eu não estou aqui criticando ninguém, que, né, porque a Aham. gente entende que Deus também levanta brasileiros no meio de outras nações Sim. do nosso meio. Nós temos americanos no nosso meio hoje Sim, na igreja, aham. entendeu? Então eu acho que, tipo assim, eu não estou falando isso. Só que é aquela coisa, quando a pessoa ela cria uma tem uma falta de discernimento Aham. e fala: ah, não, é a igreja brasileira, é o povo. Sim. Não, não é o povo, foi o seu coração que foi corrupto. Sim. Porque, querendo ou não, se você não tem uma conexão com o Senhor, você vai Uhum. se corromper igual esses líderes aí. Sim. Porque é aquela coisa, tal o sacerdote, tal é o povo. Sim. Mas Deus ainda tem aqueles que não se Uhum. dobraram, Deus ainda tem aqueles que permaneceram. Aham. Claro, em momento nenhum a gente, né, assim, se achava melhor ali, nem nada, Uhum. mas havia algo dentro de nós que sempre Uhum. nos levava a Deus, por mais que a gente entrou por períodos muito difíceis também, Sim, entendeu? sim. De uma escassez espiritual muito forte. Eu lembro também de passar isso quando eu cheguei, foi mais ou menos uns 2 anos, assim, de muita frieza. Aham. Apesar de, igual você falou, não tinha aquela necessidade mais de, voltar ao pecado, às práticas antigas, vamos Sim, dizer, né, assim, mas querendo ou não, quando acontece uma decepção, entra uma frieza, porque sim, você fica ferido. sim. E até você, né, tá com o coração ali disposto a deixar Deus trabalhar e também se expor, Yes. leva um tempo e Yeah, também leva, você estar no lugar certo. yeah. E aí até serve de um alerta aqui, né, para as pessoas por que você vai na igreja que você vai. É por causa de um nome de uma igreja, fama, quão grande é Uhum. aquela igreja, de Yeah. quantos seguidores tem aquele Sim, pastor ou aquele pregador. Então isso influencia muito em sim. como
você vai se expor a Deus e em como você vai se deixar ser tratado ou não. E é exatamente isso. Mas isso Uhum. aí, o que você falou, é em todo momento da sua caminhada com o Senhor. Porque você tem que estar disposto a abrir o seu coração. Porque, gente, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Aham. É loucura as pessoas acharem que por ela, eu vou estar lá. A verdade Uhum. e é triste falar, mas muitas pessoas se escondem atrás dessas igrejas. Sim, Porque não querem, tipo assim, eu não quero nada que vai me incomodar. exato. Entendeu? E isso não é ser igreja. Aham. Corpo é corpo. Aham. Entendeu? Corpo é um trabalhando unido um com o outro. A questão do relacionamento. Não tem como Sim. tratar o caráter e aperfeiçoar a personalidade, que são 2 Yes. coisas diferentes, se você não tem relacionamento. Sim. E a questão de você entrar num lugar, eu entro ali porque eu vou, vejo o culto e vou embora e pronto, você não tá sendo Não exposto está a sendo nada. edificado, não está. Uhum. Não, isso me fez lembrar de um negócio nada a ver, mas é Aham. legal. Eu achei tão interessante quando eu ouvi, que eu ouvi um pastor falando Uhum. que ele tinha um ministro aí que ele ficou, acho que foi 1 ano no deserto, ou 2 anos no deserto, e Aham. ele tinha voltado, e aí ele ia estar trazendo uma palestra Aham. e contando a experiência dele lá, como foi viver esse Uhum. tempo no deserto. Ele ficou sozinho. Uau. E aí esse pastor virou e falou assim: eu não quero ir lá ver esse cara, não, uai. Aham. Muito bom você viver 2 anos sem os irmãos. Sem ninguém? Vem aqui ficar 2 anos na sua igreja, servindo, lidando cara a cara com o irmão. Aham. Isso é ser igreja, Porque aí você entendeu? vai ver o que tá dentro de você, Exato. os sentimentos que vai despertar com cada situação que você Exatamente. enfrenta. É ferro afiando ferro. Sim. Agora, você ficar 2 anos no deserto é bom demais, Muito uai. bom. Vamos lá, ficar lá sozinho, não ter que lidar com ninguém. Yeah. E aí, Uhum. mas essa era a nossa mentalidade por causa de uma decepção. Sim. Mas é exatamente o ponto que Uhum. você falou. Quando o seu coração está aberto a Deus, ele Uhum. vai te guiar no caminho. Sim. Mesmo em meio a um deserto que a Uhum. gente estava. E aí foi quando a gente conheceu, por uma forma Uhum. sobrenatural, né? O Sim. pastor Maurício e a pastora Renata. E Uhum. aí a gente começou a vir, a gente veio na igreja. A gente, como eu disse, eu morava em Nova York, né? Aham. Meu pai morava lá também na Uhum. época. E aí a minha madrasta, eles tinham uma vizinha Uhum. que a filha dela frequentava a igreja aqui. Uhum. A igreja do pastor Maurício. Aham. E aí a igreja New Alliance. Sim. E aí a minha Madrasta. madrasta ela estava envolvida em droga, fazia muitos Uhum. anos, mais de 10 anos que ela mexia com crack, uma Aham. situação bem difícil ali que a gente estava vivendo com Uhum. ela. E essa vizinha pediu oração por ela. E Uhum. aí ela ligou para a filha, que sabia que o pastor, né, dela aqui da igreja Aham. poderia orar por ela. E aí Uau. orou por ela, ligou pro telefone, orou por ela. Uhum. E aí acabou que o pastor tinha tido um sonho com ela na noite antes. Uau. E Deus tinha falado com ele para trazer ela para cá. Então ela veio aqui Uhum. para Geórgia, ela me liga e fala: Uhum. uai, você tá morando aí? Eu tô ficando na casa de um pastor aqui em Kennesaw, vem me ver. Aham. E aí foi quando a gente conheceu eles. E aí eu Aham. lembro quando a gente se conheceu, uma coisa que eu achei muito interessante, que eles Uhum. não convidaram a gente para ir para a igreja. Aham. E aí eu acho que por não saber, né, vai que eles Sim. congregam em outro lugar e tal, Aham. né? E a gente tinha falado que a gente estava indo, conhecendo alguns Uhum. lugares e tal. E acabou que o Renato foi na igreja, Uhum. né? Ele, na época a gente tinha culto de quinta-feira. Uhum. Renato veio sozinho a primeira vez. E aí ele chegou em casa e falou assim: eu acho que você precisa de ir, que você vai gostar. Aham. E aí a gente, né, eu vim com um pouco de resistência, mas vim, né? Mas Uhum. mais pela minha madrasta também, que estava frequentando a igreja na época, ela Aham. acabou morando com ele 6 meses. Uau. E aí, tô aqui 15 anos já. Yeah. Nunca mais faltei um culto depois daquele dia lá. E assim, mas literalmente, quando a gente entrou, Uhum. com muitas resistências, no começo, né? Tipo Aham. assim, daquele medo, nossa, tô Uhum. aqui de novo, né? Da Né. igreja brasileira, né? O Sim. meu povo. Mas é aquela coisa, a verdade, ela liberta. E Sim. quando existe a verdade vindo, né? Uhum. Igual Jesus falou, conhecereis a Uhum. verdade e a verdade vos libertará. Aham. E ali a gente começou a sentir um Uhum. desconstruir de tudo aquilo que Uhum. a gente tinha aprendido, de todas essas experiências que a gente tinha Aham. vivido. Eu comecei a poder ver o que era válido, o que não era Uhum. válido, o que me sustentou, aquilo que eu precisava de Uhum. largar, de literalmente deixar. Parecia que eu estava aprendendo um novo evangelho.
E aquilo lá foi maravilhoso. E foi quando você veio também, não foi? Sim, nossa, eu acho que é até bom, assim, a gente falar, eu creio que era Deus mostrando pra gente a questão da simplicidade da palavra, que Uhum. é algo que a gente sempre fala aqui também no podcast, da simplicidade da palavra. Sim. E a igreja, essa é uma história também que já estava acontecendo aqui na igreja, que a Uhum. igreja tinha acabado o pastor tinha acabado de assumir a igreja, que Sim. a igreja tinha passado por uma crise muito grande, onde o pastor Yes. que estava na liderança também tinha abandonado a igreja, Sim. causou ferida em muitas pessoas também, porém ele assumiu, Uhum. e tudo, né, Deus ali estava trabalhando em tudo. E Yes. eu lembro que algo para mim que foi marcante foi a questão de quando eu conheci a igreja, Aham. que eu já estava indo pela mesma linha de estar numa igreja pentecostal, só profecia, 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 Aham. palavra que era bom nada, né, tipo assim, os seus deixava para os seus 15 minutos finais, né. E ali eu sei que meu espírito já falava comigo a questão de isso não firma, porque eu já tinha Sim. passado essa experiência. E aquilo Yes. ali não firma uma pessoa. Yeah. O que firma a pessoa é a palavra verdadeira. Você está sendo Sim. exposto à palavra verdadeira. E eu Yes. lembro que a minha primeira experiência aqui na New Alliance foi de chegar na igreja, de o pastor tá fazendo louvor sozinho, só ele com violão ali, e eu senti a presença de Deus como eu não tinha sentido, como eu não tinha sentido há muito tempo. Sim. Então, assim, isso é algo muito importante da gente falar também, porque tem Sim. muitas pessoas que acham que elas precisam estar num show de alta performance, né, aquele entretenimento, aquela alta produção, para ter uma unção. E aquilo não é unção. Não. Aquilo ali simplesmente está mexendo com as suas emoções. Porque Deus Yes. precisa de um homem só, uma pessoa Sim. só, para ele poder derramar da sua unção. E eu Sim. lembro que aquela experiência ali foi marcante. Na época, eu estava grávida. E eu lembro que poucos meses depois, eu Uhum. também comecei a vir na igreja. Yeah. E ali a Yeah. gente começou a ver, não só Deus desconstruir certas coisas na gente para poder construir, assim como ele estava fazendo na igreja, Sim. ele também estava fazendo na gente. Yeah. E uma coisa que foi muito importante que foi a exposição à palavra verdadeira. Yes. Porque ali a gente começou realmente a aprender, Sim. né? Quem é Deus, como ele trabalha, quais Yeah. são os princípios, né? Yeah. Que a gente precisa estar afirmado. E na Sim. questão de você não fixar os seus olhos somente em líderes, em pessoas. Mas Sim. independente do que acontecer, Yeah. você está firmado em Deus. Eu acho que isso aí é a diferença entre uma liderança que aponta para ela e Sim, uma liderança que aponta para o Senhor. Eu acho que exato. foi, eu sei que essa foi Uhum, um divisor de águas para gente, aham, na questão de hoje a gente aprendeu qual que era o papel do sacerdote, de levar o povo a Deus exato. e não levar o povo a Uhum, eles próprios. Por isso que a gente olha para trás e vê tantas pessoas que largaram quando aham. se decepcionaram com uma liderança, porque era uma liderança que apontava para ela mesma. Sim. Não era uma liderança que apontava para o Senhor. E isso foi a coisa mais louca para a gente, né? Aham, Vir em um lugar onde o homem não era o centro, exato. onde Deus era o centro, Uhum, onde a palavra é o centro, onde a uhum, verdade é o centro, porque a gente veio uhum. de um lugar, nos nossos primeiros passos Passos, ali com o aham. Senhor, foi Uhum. fogo, 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 mas sem mudar um caráter, Sim. mudar, assim, viver a verdade, porque Uhum. eles não viviam a verdade. E a gente tinha um engano também, Yes. eu creio que muitas pessoas que estão no começo da caminhada têm um certo engano, talvez não um engano, uma confusão de achar que, porque está sendo feito na igreja está certo. E Sim. não é assim, nunca foi Yeah. assim. Até Yeah. mesmo, né, em tempos antigos, Sim. Deus falava, né, vocês, né, estão fazendo festas que eu não pedi, É. sacrifício que eu não pedi, Exato. quantas vezes, né, oração que eu não vou ouvir. Então, Exato. assim, é importante falar sobre isso, que não é porque uma igreja é grande, cheia de pessoas, e um pastor tem vários seguidores, que significa que aquilo é o modelo a se seguir, né? Não, e isso aí é a mais pura verdade, Uhum. especialmente nos tempos que a gente está vivendo Aham. hoje. Porque hoje, se Uhum. você não tem
né, o mega status, Sim. né, muitas pessoas Uhum. nem olham e falam, não, Uhum. popularidade ou Uhum. aceitação de Deus são números grandes. E a gente sabe que isso não é o caso. Aham. Não é o caso porque Jesus, o próprio, Aham. andava com 12. E dos 12 ainda tinha um traidor no meio, Exato. né? Aham. Então, assim, nunca foi sobre multidão. Isso aí foi uma coisa que a gente começou a aprender logo no começo Aham. aqui. E é uma coisa hoje que a gente vive como igreja, Uhum. sempre zelando por essa verdade. Uhum. Porque o tempo agora que nós estamos vivendo tá, Aham. assim, alastrado, né? Fama para tudo quanto é Aham. lado, igrejas procurando entretenimento de uma forma para Uhum. poder atrair as pessoas. Só que está chegando uma hora que Aham. essas pessoas elas vão se cansar daquilo que é falso. Sim. Porque o que é valioso? O verdadeiro. Sim. Então, assim, tá tão, né? Uhum. E a gente sabe disso, a questão quando Deus fala que ele separou os remanescentes. Sim. E, assim, isso aí é muito necessário para esses últimos dias que nós estamos vivendo. Uhum. Porque onde está havendo tanta coisa falsa, o verdadeiro ele vai ser Uhum. ele é muito precioso, ele é Sim. muito necessário. Principalmente para combater as coisas que a gente tem visto, né? Você até Yes. mencionou outro dia a questão de uma igreja aí que tá fazendo como se fosse Uma uma balada, balada, uma noite na literalmente. igreja. Yes. E assim, às vezes a gente tem muito cuidado, né, em falar sobre certas atitudes, certas ações de igreja, Sim. porque a gente sabe que, né, casa dividida não subside, mas a gente Sim. também precisa estar trazendo à luz coisas que são infiltração das trevas. Sim. Porque isso também é bíblico, que existiria no nosso meio, né, falsos mestres, Sim. falsos profetas, lobos que estariam infiltrados a fim, né, de testar também a nossa fé. Então a gente não Sim. pode só dizer, né, nós somos livres, porém a gente está aprisionado ainda à ideologia, à estratégia humana, Sim. a coisas que estão sendo feitas aí fora com pessoas que não são cristãs, com Yes. pessoas que têm outros princípios e outros valores, e a gente está trazendo isso para dentro da igreja, Yeah. ao invés de estar combatendo essas coisas com a palavra. Yes. Mas eu não acho errado, porque na Uhum. Bíblia mesmo, igual você falou, várias Uhum. vezes foram apontados, cuidado com os cães, aqueles que se Sim. infiltram no meio dos santos, né? Yes. Literalmente, o Uhum. lobo vestido de ovelha. Aham. O que E vai isso é uma fazer realidade. 100%. Yes. E o que vai fazer a diferença nesses últimos dias? Uhum. A verdade. Uhum. Nós nos expormos a Deus e buscar a verdade. Uhum. É igual o apóstolo Paulo fala, não que eu Uhum. tenha alcançado a Sim. perfeição, né? Mas o que eu Uhum. faço? Eu avanço para o alvo. Sim. Então, assim, como igreja, a gente Uhum. precisa disso. Uhum. Se não está na palavra, gente, se não é uma coisa que traz uma transformação de caráter. Uhum. Se você está num lugar onde seu caráter não é transformado, Sim. onde a verdade não vem como um confronto, porque Uhum. sim, não é uma afronta, é um confronto. Sim. Você precisa de ser transformado. Por que Uhum. Jesus não foi aceito? Parte, né? Por que Aham. Jesus não foi aceito por ele? Porque ele trazia uma palavra que era difícil de engolir naqueles Sim. dias, porque as Aham. pessoas queriam o glamour. E Uhum. hoje em dia, gente, nós estamos vivendo exatamente a mesma É coisa. literalmente coisa assim que não é nova, é coisa Não! simplesmente se repetindo. Yes, é Aham. exatamente a mesma coisa. E aí você vai pregar um evangelho dessa forma, as Uhum. pessoas acham que você está sendo extremista. Peraí, Uhum. olha como que Jesus pregou, ao Aham. ponto dos próprios discípulos virar para ele e falar assim: Jesus, a sua palavra está muito dura. Sim. Entendeu? Aham. Mas é por quê? Porque a verdade, ela Uhum. liberta, Sim. ela confronta, ela transforma, e a gente precisa disso. E ela não vai transformar se antes você não ser despertado para o que ela Yes, precisa transformar. yes. Então, antes de você ter aquela mudança no seu sentimento e no seu pensamento, Deus vai te mostrar o que precisa ser transformado. E Yes, essa, às vezes, é a parte que dói. Essa é yes. a parte que é, às vezes, inaceitável. E é por Quando isso que Deus mostra assim, não, você é Yes, orgulhoso, você é yes, mentiroso, yes. você é religioso. Então, assim, eu acho que essa parte é na hora que as pessoas pensam assim, não, peraí, eu vim na igreja para eu receber um consolo, para eu Sim, ouvir que Deus me ama, né, que ele morreu por yes. mim
e que ele tá do meu lado. Yes, isso é uma verdade, isso Sim. vai acontecer. Não, isso aí é bom. Uhum. Vamos voltar aqui um pouco. Aham. Depois que eu entrei para a igreja, que eu Uhum. comecei a congregar aqui, a gente está aqui faz o quê? Uns 15 anos já, Uns né? 15 anos. Aham. E isso é 14, bom 15 falar anos. também, viu? 15 Yes. anos plantado no mesmo lugar. Glória a Sim. Deus, né? Que tem Amém. nos sustentado. Aleluia. Até Que ir pro céu, continue daqui pro até céu. o céu. Mas eu vivi dentro de uma casa Aham. onde existe palavra verdadeira. Uhum. A gente, tipo assim, nem precisa de entrar nesse ponto aí, Aham. porque, né? Graças a Isso Deus, testemunha por si só. por si só. Aham. Mas eu vivi um período aqui Uhum. onde... Porque Deus, ele é misericordioso, né? Sim. Porque ele sabe, se ele vir com tudo, ele mata a gente de uma Uhum. vez e o ser humano não vai suportar o tratamento de uma vez. Sim. Por muitos anos, eu vou dizer, Uhum. meu filho tem 8, então por uns 7 anos eu Aham. vivi dentro dessa casa, sendo Uhum. moldada em certas áreas, mas com resistência sobre muitas coisas na minha vida. Aham. E onde eu cheguei ao ponto que eu tive Uhum. que confessar exatamente o que você acabou de falar. Uhum. Era orgulho, Uhum. era inveja, muitas coisas. E por que eu tô Uhum. falando isso? Porque você pode estar em um lugar onde tá havendo a verdade, mas se você não abrir o seu coração, você Aham. não vai... Assim, o rio está fluindo. Você Sim. precisa de beber dessa água, Yes. entendeu? Aham. E aí eu tive, da mesma forma, lembrando Uhum. que eu falei quando eu estava no mundo. Tá, se eu vou viver isso, eu vou viver de uma Uhum. vez. E foi quando eu falei, eu fiz a oração. Eu falei, Senhor, Uhum. eu quero ser transformada de uma vez. Eu quero, Sim. não de uma vez, mas assim, eu quero viver a verdade. Eu quero ser Uhum. autêntica. Sim. Se eu falar que eu amo Jesus, eu quero amar Jesus de verdade. Eu não quero só falar porque eu Uhum. aprendi isso. Uhum. E até dentro dessa casa, eu passei por um processo de Aham. libertação da minha identidade. Sim. E até hoje a gente é transformado, Sim. entendeu? É a diferença. Assim, as pessoas podem olhar e falar assim, eles se acham os melhores. De jeito nenhum. A gente, dos Uhum. pecadores, os piores. Mas isso é que faz a Aham. diferença, é você Uhum. estar sempre se expondo à glória de Deus, sempre se expondo Uhum. à sua verdade, para que você seja transformado. Sim. Eu acho que pra mim, por exemplo, algo que é bem forte, que é onde eu tenho, assim, raízes mesmo, é na questão de quem Deus é, o que ele... Não é quem Deus é, quem ele era e Aham. quem ele continua sendo. Yeah. A questão do que ele fez no passado e o que ele continua fazendo agora. Yes. Porque nessas igrejas que eu passei e coisas que eu aprendi, uma das coisas é que sempre no meio de Deus agir, tinha que ter uma certa ajuda. Sempre tinha que ter uma ajuda de terapeuta, uma ajuda de psicólogo, uma ajuda de... uma autoajuda. Sim. Sempre parecia que a igreja me ensinava que Deus precisava de uma mãozinha Yeah. em certas áreas para ele trabalhar na minha vida. Uhum. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a aprender que Deus é soberano suficiente. e Deus é suficiente, que ele Yeah. não precisa de ajuda de ninguém. Sim. A única ajuda, entre aspas, que Deus precisa é que, para ele poder trabalhar em você, você precisa confessar. Yes. Então, a ajuda que ele precisa é você falar: eu sou isso, Sim, eu sou sim. aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Aí sim ele pode entrar, né, e começar a trabalhar Yeah. naquilo que você está expondo a ele, Sim. apesar dele já saber, Já porque ele saber. tá vendo tudo. Yeah. Então, isso para mim foi algo libertador. A questão de Deus é suficiente. Não, isso é lindo você falar, É. porque eu lembro que uma das coisas também, que foi uma das orações que eu Uhum. fiz depois de já estar nessa casa por muitos anos, Uhum. eu achava que eu tapeava Deus com as minhas orações, com certas Uhum. coisas, e eu, tipo assim, Deus já sabia da minha verdade. Aham. E uma coisa que a gente fala é, Uhum. a sua verdade, ela pode ser até feia, Sim. mas não tem problema. Deus Uhum. trabalha com a verdade. Que ele Satanás quer... é o pai da mentira. Yes. Deus trabalha com a verdade. Se a Uhum. sua verdade ela é feia, tipo assim, Senhor, É. não tô sentindo nada. Essa é a verdade, essa vai te libertar. Yes. E é onde muitas Uhum. pessoas se prendem. Muitas Uhum. pessoas... Tem dois lados. Tem Uhum. aqueles que estão dentro da igreja tentando, forçando, tentando, sendo que você não precisa de forçar a ser nada. Não. Você já é. Você precisa de confessar, abrir o seu coração e deixar Deus abrir. Deus trabalhar. Sim. E tem aqueles que rejeitam, porque não conseguiram. Por quê? Uhum. Porque dependem ou dessas
dessas mãozinhas que você Sim. mencionou aí, dessas ajudas, ou dependem, olham para si mesmo e falam, eu não sou suficiente. Não, você não é suficiente, mas Cristo é suficiente. Nossa, né? e algo assim que é bom a gente falar, é bom as pessoas ouvirem também, é a questão da oração secreta. Yeah. Eu lembro que o que eu aprendi, né, aí nas igrejas que eu passei, algo era até minha oração parecia que era uma cópia. As palavras, do jeito que eu falava, soberano e eterno Deus. Eu lembro de sempre começar a orar assim. Sim. Até que um dia eu aprendi que existia a oração secreta, que era aquela que estava dentro do seu coração, que era verdadeira, que é o jeito que você sabe falar, que é sincero, e é essa oração que Deus quer ouvir. Então, assim, às vezes a gente tem que deixar de lado, né? Essas frases feitas, a oração copiada do que alguém tá falando, o tal do não, é só você repetir essas palavras que Deus vai, técnica de coach, né, que você vai ser transformado, fala para você mesmo no espelho, não. O que Deus quer é aquela oração que tá ali escondida no seu coração, que você acha que ele não tá vendo, ele já tá vendo, ele só quer ouvir você falar. E é aquela coisa, é o novo de Deus disponível pra gente todos os dias. E aí, hoje, o que a gente tem vivido? Vendo, infelizmente, uns cenários aí fora de situações, de lideranças, né? Mas, como eu disse, o que o mundo vai estar buscando de nós? O que eles estão olhando para nós e vendo, né? Que foi uma pergunta que você me fez a gente falou sobre essa pergunta outro dia, até aqui agora no começo mesmo, né? Qual que é a mensagem que a gente passa? Qual é a mensagem que a gente tem que passar? Hoje a mensagem que a gente tem que passar é a verdade. Só isso. Porque é só isso que vai prevalecer. Porque tudo aquilo que é abalável, a Bíblia fala que vai ser abalado. Tudo aquilo que está escondido vai vir à luz. Então, se a gente não está, se como igreja, como corpo, isso não é só a nossa igreja aqui, mas no geral, se nós não estamos vivendo aquilo que é verdadeiro, sem enfeitar o pavão, sem mistura, entendeu? Se não for a verdade, se não for puro, não vai permanecer. Isso serve até de um alerta, né? Fica uma pergunta, né, para as pessoas. Por que você tá na igreja que você tá? Porque é muito importante o meio que a gente tá. As pessoas que tá no nosso convívio. Porque a Bíblia mesmo diz, né, que a gente se torna igual o ídolo que a gente cria. Isso diz respeito, não é só, né, ali a um santinho, um amuleto que você coloca. Não, diz respeito a pessoas que você escuta, pessoas que você segue. E hoje existe, querendo ou não, existe muitos pregadores, muitos ministros que vivem de conteúdo na internet. Então, tudo que eles falam, que eles se expõem, que eles colocam ali, é tudo algo muito programado. Porque tem alguns que, né, fazem dinheiro com aquilo, que vivem daquilo, e tem outros que não se preocupam com isso. Mas que são preocupados, né, em expor a palavra verdadeira, em falar sem restrição, sem medo, e óbvio que isso não vai ter muita curtida, né? Não vai ser muito assim. Não vai ser popular. Não vai ser popular. Então é muito importante que a gente esteja rodeado de pessoas que nos leve a crescer. É algo que eu sempre comento, que eu escutei, assim, que para mim assim, mexeu muito comigo, foi a questão de se no meio que você tá, você é a pessoa que mais sabe e você continua naquele meio, significa que você se tornou arrogante e inflexível, porque você então parou de crescer. E a questão da gente estar na Bíblia, sendo exposto à palavra no meio de pessoas, né, sendo ensinado, ouvindo conselho, significa que a gente está em constante transformação. Sempre tem algo a aprender, sempre tem algo a ser transformado, sempre tem algo para mudar. E não só, eu acho que mais do que o lugar onde você está, que nem você falou aí, né? Por que você está onde você está? Mas uma coisa que a gente sempre aprende, a gente sempre fala aqui, por que você faz o que você faz do jeito que você faz? Porque se foi algo que só foi te ensinado, você está convencido de algo, você não está convertido. Entendeu? Então, tipo assim, por que eu faço tudo que eu faço? E isso é algo que nós mesmos temos que sempre nos perguntar. Porque você precisa de reciclar a sua visão, você precisa de viver o novo de Deus todo dia, como igreja, como corpo, como filha, como servo, como esposa. Tipo assim, existe algo novo todos os dias. Então, tipo assim, se a gente não expõe o nosso coração para isso,
as pessoas acabam caindo na mesmice e acabam desistindo da Aham. caminhada. Porque aquilo que é falso, se Uhum. não é real o que você está fazendo, vai ficar boring, você vai Uhum. buscar outra coisa para fazer. E, infelizmente, Uhum. é o que a gente vê hoje. Tantas pessoas, até no Uhum. nosso meio, tem hora que a gente vê Sim. a tentação de certas né, pessoas virem e falar: nossa, podia fazer assim, podia fazer assado. Uhum. Não que a gente está fechado para isso, Aham. essa não é a questão. Uhum. A gente entende que hoje a gente vive numa época que nem hoje, a Aham. ferramenta que a gente está usando Sim, é exatamente. para os dias de hoje, Sim. entendeu? Mas assim, eu não posso querer colocar nada, estabelecer um novo fundamento. Exato. Entendeu? Eu não Aham. posso, não há necessidade disso, porque Aham. Cristo, igual você falou, Uhum. Cristo é suficiente, né? A dependência não pode estar em várias pessoas. A nossa dependência tem que estar na Bíblia. Então, ali, a gente Yes. escuta algo, tudo bem. Yeah. Mas você tem que pegar a Bíblia e falar: não, peraí, isso aqui tá condiz com a Bíblia? Sim. Até porque Paulo mesmo disse que a gente tem que ser, né, imitador dele, como ele era de Cristo. Então, Sim. o alvo principal vai ser imitar a Cristo. Yes. Seguir os mandamentos, os princípios, Yes. as ordenanças de Cristo. Yes. Então, acima de respeito de liderança ou respeito a certas pessoas, sim, várias pessoas sábias, várias pessoas, né, conhecidas da Bíblia, né, ali, Uhum. que a gente, pessoas famosas e tal, porém, todas essas pessoas estão sujeitas a cair, estão Yes. sujeitas ao pecado, assim como a gente está. Sim. Então, o que é a nossa garantia? Yeah. Isso Deus instruiu, que a Yeah. gente esteja firmado na Sim. palavra dele, Sim. né? E é isso, volta aquela coisa. Líderes que apontam a Cristo. Exato. Ou Uhum. um lugar onde você está que está apontando para o Senhor, não Uhum. para o homem. Uhum. Porque, por exemplo, lá o Uhum. Pedro, né? Quando ele negou Jesus. O Aham. que a menina lá falou com ele? Você é um deles, você é o parece com seguidor, eles. parece com ele. Aham. Então, assim, nós precisamos de Uhum. ter a imagem de Cristo em nós. Uhum. E infelizmente, o que hoje as pessoas estão Uhum. com a ostentação, a imagem Aham. totalmente, tipo assim, parece que hoje, se você não é um bem-sucedido, você não tem Uhum. milhões de seguidores, ou muito dinheiro, ou muita, Uhum. você não é Sim. abençoado. Você não tem entendeu? credibilidade também. Exatamente. Aham. Não é o suficiente, né? Sim. Mas isso é totalmente contra o evangelho. E isso aí é Aham. uma coisa que nós temos aprendido mais e mais, é o Uhum. desapego com as coisas dessa terra, Yes. entendeu? Não que eu tenha alcançado, Sim. né? Igual o Aham. Paulo fala, mas nós precisamos, Uhum. como corpo, buscar isso. Eu acho que É. isso é uma mensagem que tem que ser Uhum. colocada. Gente, é só simplesmente olhar para a palavra. Como que Jesus vivia nessa terra? Sim. Entendeu? Ao ponto dele falar: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sim. Só que vai pregar isso hoje. Isso aí é completamente o contrário do que o que está sendo propagado aí fora. Sim. Porque se Jesus quisesse, se ele viesse na Terra para poder falar assim, não, é riqueza, ele teria vindo num palácio. Exato. Mas ele não Aham. fez isso. Esse não foi o caminho que ele fez. Não era o significado da aprovação, não Não. era a riqueza, né? Yes, yes. E tem uma coisa, né, que a gente pode testemunhar, assim, falar nesses 20 anos, né, de caminhada com Cristo, é a questão do que a gente viu. Sim. Várias pessoas que começaram com a gente ou que passaram no nosso caminho, que não permaneceram, que Sim. se desviaram ou Sim. que apostataram da fé, tudo tem uma coisa em comum. Foram aqueles que não foram expostos à palavra verdadeira. Yes. Então, assim, eu creio que isso é algo bem válido, assim, da gente falar, testemunhar sobre, assim, com o nosso exemplo. É a questão do o que fez, então, vocês estarem firmes até hoje. Yeah. Eu tenho certeza absoluta que foi porque nós fomos expostos A à palavra verdadeira. Yeah. É exatamente isso. Uhum. Conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. A exposição. Porque é igual aquela passagem, né? Que fala que holocaustos o Senhor não quer. Ele quer um coração quebrantado e contrito. E aí ele receberá depois, né, tudo aquilo que a gente traz como oferta. Sim. Que é o Salmo 51. Sim. O que foi a diferença e o que tem sido isso? É a constante ida de volta para
para o meu altar, Sim. né? Você Aham. tem que ter o lugar onde você está Uhum. ali constantemente voltando ao Senhor. Uhum. Senhor, aqui está esse sentimento, né? Eu sempre falo Uhum. isso, que é uma Sim. coisa, na verdade, é parte do meu testemunho, é o que eu sempre Aham. compartilho se eu tenho oportunidade de falar com alguém, ou com a igreja, com Uhum. as irmãs, né? É falar, é você se expor, é o que Aham. vai fazer você permanecer. Uhum. Intimidade com o Senhor Sim. e se expor à verdade. Uhum. Porque essa carne, ela é corrompida. Uhum. Quem dera eu me livrar de todos esses Sim, sentimentos, né? né? Uhum. Mas o Senhor, ele conhece as nossas Uhum. limitações, sabe, né, das Uhum. nossas debilidades, Sim. mas nos dá força para Aham. poder permanecer. Yes. Porque a questão é Uhum. igual o que que Jesus falou lá, quando ele estava dando ali as instruções finais para os Aham. discípulos. Ele falou: "Olha, eu sou meu pai é o agricultor, né, e Aham. eu sou a videira. Sim. Vocês são os ramos. Se você Uhum. permanecer em mim, Uhum. como que você permanece em Deus? Obedecendo ao Senhor, Sim. dando frutos, frutos que permaneçam". Aham. Entendeu? Então, tipo assim, é exatamente isso, é você Uhum. constantemente Uhum. estar ligado ali na questão de a exposição à glória É. vai fazer você sempre ser transformado. Isso está Uhum. disponível a todo mundo, Sim. Aham. entendeu? Isso é algo que a gente Uhum. guarda, a gente Uhum. zela sobre isso, Uhum. porque por mais que eu Uhum. literalmente eu sinto que tipo assim a gente já caminhou demais para andar para trás, Exato. Aham. é aquela coisa que você pode se engessar em certas coisas. Sim. Então, tipo assim, é a constante exposição à Uhum. verdade, buscando ao Senhor. Igual Aham. a gente fala, né? Remover as Uhum. cinzas do altar e Sim. sempre manter o fogo aceso para que você venha permanecer. É só dessa forma. Só Sim. irá permanecer aqueles que permanecem na verdade Uhum. e aqueles que buscam o fogo do Espírito, a exposição à glória de Deus. Amém. Não, é verdade. Então, assim, né, para concluir, eu sei que a gente vai ter, né, outras oportunidades Yes. para poder estar compartilhando, né, de mais histórias do nosso Sim, testemunho, porque são sim, é muitas muita coisas, coisa para muitos falar em pouco detalhes, tempo. mas assim, o que a gente queria, né, deixar com essa parte do nosso testemunho é que as pessoas, né, que quem esteja nos ouvindo esteja atento Sim, ao seu redor, aonde você tá. sim, Você tá sendo exposto, você tá aprendendo yes, a palavra verdadeira, você tá recebendo essa verdade que liberta, porque é sim, só isso que vai trazer transformação de vida. Não yeah, esteja num lugar que parece que é igual da onde você tá querendo sair. sim, Eu lembro que quando eu fui para a igreja, né, eu pensava: "Não, eu quero, conhecer Jesus, então me dá esse Jesus". sim, Então não, contente com menos que sim, isso. Se você quer exato. Jesus, esteja num lugar onde Jesus esteja sendo entregue a você. E não só para as pessoas que estão aí nesse lugar, porque o Uhum. nosso ponto não é tirar ninguém de lugar Exato. nenhum, né? Mas para aqueles que também desistiram, Sim. entendeu? Porque pode ser que você, igual Uhum. eu, no meu caso, eu É. estava em um lugar onde estava vendo ali, estava tendo a verdade sendo pregada, mas eu não estava Aham. aberta. Então, vem aqueles que estão em um lugar onde os sinais estão óbvio, eu Uhum. estou no lugar errado, entendeu? Sim. Você tem que tomar uma decisão de Aham. sair. Para aqueles que estão num lugar onde está havendo cura, mas Aham. você está fechado, você precisa de se abrir. E para Exato. aqueles que desistiram, Uhum. porque, não, igreja, eu que sou a igreja. Não, querido, você é o templo, Aham. igreja é o corpo, Exato. né? Que Composto de é composto de vários vários membros. membros. Um Aham. dedo não pode ser um É. corpo sozinho, né? Aham. Senão ele morre. Sim. Mas assim, é exatamente isso, é se Uhum. expor à verdade, a Uhum. gente, né, nessa caminhada aí esperando o Senhor voltar a qualquer Amém. hora, Uhum. buscando ter a chama acesa em todo o Uhum. tempo, entendeu? E é daqui para a glória, entendeu? E saber que Uhum. a gente é humano, Sim. né? A gente vamos ter falhas, é de glória em glória. Uhum. O homem, ele não tá 100%, né? Não. A gente tá num Aham. processo até ser Sim. feito perfeito na glória, né? É. Então, Tendo a certeza de que do jeito que você se achegar a ele, você não vai ser lançado fora, né. Isso é não. uma promessa de Deus e a gente é uma garantia, é uma Sim. coisa, assim, que nos firma, Yeah. sabendo que ele vai estar trabalhando na gente, o máximo que você vai abrindo seu o mais que você vai abrindo seu coração, mais ele vai trabalhando, mais vai te Yes. transformando e mais próximo dele,
a gente vai se achegando, E é né? não desistir, porque Uhum. igual a gente falou, são quase 20 anos aqui de Sim. caminhada, né, a gente é Uhum. nova ainda. Sim. A gente tá falando assim, né, com Nossa, as elders. anciãs de dias. Exato, anciãs de mas assim, é um Uhum. exemplo, é um válido exemplo para não desistir da caminhada. Sim. Porque muita gente desiste, fala: "Ah, não, já tentei demais, eu sou vou Uhum. minha mãe é assim, meu avô é assim, eu vou Exato. morrer assim". Não, Não. a gente é uma Uhum. obra sendo transformado, a gente é Uhum. pedras vivas que estão construindo, né, tipo Algo. assim, algo Uhum. não é de um dia para o outro. E outra, o que me consola é o que Uhum. está na Bíblia, Uhum. que é de glória em glória até Jesus voltar, Sim. entendeu? Ele é fiel para cumprir até a volta. Então, Uhum. assim, é não desistir, é simplesmente isso. Então, tipo assim, tem muita gente que para no meio do caminho por olhar para Uhum. você próprio. Você não pode olhar para você, você tem que olhar para Cristo. Sim. Se você olhar para você, você vai afundar igual Pedro afundou lá, né? Exato. Mas se você Uhum. olhar para Cristo, você vai conseguir. E nós estamos aí firme e forte. Amém, amém. Pela Mas graça de Deus. Yes. não, mas muito bom, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje, Raquel. Eu sei que a gente vai ter outras oportunidades. Tem que fazer a parte 2 para a gente continuar, porque é muito detalhe, né? Amém, amém. Não, nós Yeah. vamos fazer sim. Yes, yes, yes. Mas a gente conclui por aqui então e eu vejo vocês no próximo episódio. Amém.